Deixa eu trazer o Leandro Rezende, porque essa coisa do movimento do voto útil que dragou ali uma parte da chamada terceira via em 2018 é exatamente o que Ciro Gomes e, em alguma medida, Simone Tebet estão tentando conter a qualquer custo. E quando eu digo a qualquer custo, no caso do Ciro Gomes, é a qualquer custo mesmo. O tom belicoso, para dizer o mínimo, que ele vem adotando com o aliado histórico do partido dele, o PDT, que é o PT e o próprio Lula, né, de quem Carlos Lupe, presidente do PDT, foi ministro, está causando tanto ruído interno que Ciro brigou com a própria família por conta das posições que adotou nessa eleição. Eu tinha ouvido, para deixar aqui claro um pouco, né? Eu tinha ouvido de fontes do PT que Cid e Ciro, Cid Gomes, o senador, e Ciro Gomes, o candidato a presidente, não estavam se falando há alguns meses por conta da decisão que Ciro tomou no Ceará de romper uma aliança histórica, o que está custando ao PDT agora o terceiro lugar nas pesquisas de um estado que os Gomes sempre deram as cartas, né? Eu achei que podia ser intriga da oposição, digamos assim. Hoje o jornal Estado de São Paulo traz uma declaração do próprio pedetista ontem, no podcast que ele participou, o Flow, dizendo quase que foi traído pela própria família. Leandro Rezende conta para você os detalhes dessa história. Dani, essa história ela não começou agora, mas agora que a gente chega na reta final da campanha e o Ciro sempre termina a campanha eleitoral, seria a quarta vez que ele terminaria a sua candidatura, né, presidencial, com um ato em Fortaleza, lá no Ceará, o domicílio eleitoral dele, né? E dessa vez isso está em suspenso, pelo que eu consegui apurar, justamente por conta da briga do Ciro Gomes com a família dele, com o Cid Gomes e com o prefeito de Sobral, que até o Yuri citou ontem, né, o Ivo Gomes, também está nessa disputa familiar e que envolve PDT e PT. Por conta disso, a campanha do Ciro ainda não sabe se vai fazer essa, que seria uma carreata do Ciro com o candidato do PDT ao governo do Ceará lá, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que foi o nome escolhido pelo Ciro para disputar o governo e que acabou rompendo a aliança histórica do PDT com o PT lá no estado do Ceará. O problema começa um pouco antes, né, quando a candidata, a governadora do Ceará, a Isolda Sela, ela se coloca para disputar a reeleição e o PDT, a pedido do Ciro Gomes, pelo que eu apurei, impede ela de disputar essa candidatura. O PDT, então, lança o Roberto Cláudio, a Isolda Sela sai do PDT e começa ali um movimento para bombar, né, a candidatura do PT, apoiada pelo também ex-governador Camilo Santana. Nessa história toda, com tantos nomes, né, entra o componente familiar de novo, envolvendo o Camilo Santana. Por quê? Na semana passada, o Camilo Santana, que é do PT, esteve lá em Sobral junto com o Ivo Gomes, que é irmão do Ciro, e junto com o Cid Gomes, que está, de fato, sumido das articulações políticas do PDT, e juntos eles fizeram uma foto ali, com pedido de votos para o Camilo Santana, que é candidato ao Senado. Isso desagradou muito o Ciro e ele passou a se dizer que se sente traído por lideranças do estado do Ceará. Ontem ele deu no Flow, né, no podcast, essa declaração dizendo que deu sua vida ao povo cearense e que algumas lideranças que ele ajudou a formar se reuniram e meteram a faca nas minhas costas, disse o Ciro Gomes, que essas lideranças o traíram e ele está lá sem ninguém me defendendo. Aí depois ele consertou, disse que sem ninguém não é verdade, está lá o Roberto Cláudio, mas o Roberto Cláudio está correndo risco de não ir para o segundo turno lá no Ceará, Dani.